Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste nesse presente momento, boa noite ao presidente da Câmara, Betão, nosso vereador Juliano Breganholi, nossa controladora interna Louise, a Carol, nossa diretora aí de patrimônio, nosso técnico aqui Fabrício da contabilidade, nosso amigo Rodrigo que cuida aí da transmissão e gravação de todas a audiência pública. Hoje estamos realizando a audiência pública de apresentação do cumprimento das metas fiscais, pertinente ao terceiro quadrimestre de 2022, onde a gente vai apresentar o resultado final de 2022 do município de Tarumã, nos fechamentos orçamentários, financeiros, despesas, contas a pagar, enfim, balanço patrimonial, todas as despesas ou informações inerentes ao orçamento do município. Então, vamos para a apresentação dos slides, onde vai ter as informações. Bom, aqui apresenta o resultado orçamentário consolidado das receitas. Então, aqui apresenta, está pequeno, mas na transmissão a gente vai deixar de forma bem claro aí para que as pessoas que assistirem a nossa transmissão possam verificar de forma bem perto aí as informações. Vou ficar um pouco mais perto aqui. Então, a gente fechou na previsão orçamentária, no começo de 2022, foi projetado aí um valor de 80.895. A previsão atualizada no seu fechamento chegou a 99.740. O fechamento do bimestre de 31/12/2022 foi de 104.912.148,08. Dessas informações, temos as receitas correntes, receitas intra-orçamentárias, receita correntes. Dentro das receitas correntes, a gente tem os impostos, ISS, taxas, IPTU, contribuições, receita patrimonial, as transferências, que são FPM, ICMS, IPVA, convênios. Temos as receitas de capital, que são as obras, os convênios celebrados com os órgãos da União, como do Estado. A gente pode ver aqui na receita de capital, no ano, recebemos R$6.235.000 de convênios de obras ou aquisição de veículos, que isso são receitas de capital. Receitas intra-orçamentárias, 3.174.000, que são os 14% que são descontados dos servidores e repassados para o Fundo Municipal de Previdência. E a dedução do Fundeb, que fechou 11.977.000, que são os 20% que são deduzidos na fonte. O fechamento, como dito, foi 104.912.000. Da projeção e o saldo final, em relação à sua previsão, resultou em um superávit aí de 5.171.852,34. Ou seja, um fechamento positivo, além e comparado em relação à previsão atualizada orçamentária. Vamos lá. Aqui também, nesse quadro, faz um comparativo entre a receita arrecadada de 2021 com 2022, ambos nos seus quadrimestres de fechamento. Verificamos a evolução de 30% no orçamento do município, da receita do município, de 80.488.569,40, a gente saltou para 104.912.148,08. Verificamos um salto grande e significativo, tanto nas receitas correntes como na receita de capital, onde foi de 86 milhões para 107 milhões, e na receita de capital, de 1,5 milhão para 6.200.000. Então, em todos os seus segmentos das receitas, houve um crescimento de forma significativa. Crescemos de 2021 para 2022, um montante de 30,34%. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida é o somatório, o cálculo de algumas receitas do município que entram no cômputo da formação da receita. Ali está o IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda, FPM, ICMS, PVA, ITR, a transferência da Lei Complementar 61 de 99, transferência do Fundeb, transferências correntes, enfim. Todas as receitas, depois tem as deduções, que são
da Previdência, onde vamos chegar no resultado de janeiro a dezembro de 2022, uma receita corrente líquida de 93.264.154,38. Então, a receita corrente líquida ela é o norte aí para fixação das despesas, realização de operação de crédito, fixação das despesas com gasto com pessoal, que é o parâmetro para estipulação dos limites, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a gente vai apresentar também um percentual que a gente atingiu. Partindo, agora falamos das receitas, falamos da receita corrente líquida e agora vamos falar das despesas. As despesas do seu fechamento do terceiro quadrimestre, chega mais perto aqui, não estou conseguindo enxergar direito. Total das despesas empenhadas, 104.361, as despesas liquidadas de 93.748 e pagas 93.577.807,16. Desse montante, temos aqui, vamos pegar aqui as liquidadas, gasto com pessoal 37 milhões, juros e encargo de dívida 1.868.000, 39 de despesas correntes, que aí são despesas de insumos da manutenção da prefeitura, combustível, enfim, material de consumo, limpeza. Receita de capital 10.304.000, disso foi investimento 8.450.000, 200.000 foi uma criação aqui que foi a integralização do capital social da empresa pública, que foi constituída no ano passado, precisou abrir esse crédito especial de R$200.000 para fazer a integralização, de acordo com a lei 6.404, da lei das sociedades anônimas, e da lei 3.303, que regulamenta as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, esse valor de 200 mil foi integralizado, foi depositado na conta, onde ainda não foi usado esse valor ainda, porque ainda a empresa está na sua fase de constituição. Está na fase de regulamento, regulamentou a lei de licitações, regulamento interno de licitações e contratos, está na fase dos conselheiros de administração, está assinando os seus regulamentos. Logo em seguida, vamos elaborar o edital para começar a atrair investidores para o município. Reserva de contingência, 396 mil, que foi o saldo a liquidar, e utilizamos na época lá 600 mil reais. Enfim, do valor total aí, inscritas em resto a pagar não processados, um valor de 10.612.232,66. Então, verificamos que a despesa contraída está dentro do orçamento do município, dentro das suas receitas, onde não houve, vamos apresentar daqui para frente, o seu resultado superavitário, cumprindo lá o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos os empenhos que vão passar para o exercício seguinte precisa ter disponibilidade financeira no caixa do município. Restos a pagar. Fica mais perto aqui. Então, do resto a pagar são 3 entes aqui que a gente sempre apresenta na audiência pública. Um é a prefeitura, o outro é o fundo e o terceiro é a Câmara Municipal. Prefeitura. Fechou. Exercício anterior de resto a pagar tinha 5.048.048, ou seja, resto a pagar até 31/12/2021. 31/12 do exercício de 2022, fechou 10.709.000, somados com os 5 milhões, 15 milhões e uns quebrados. Pagos no exercício de 2022, 4.352.000, 56.515.59. Anulamos no período 557 mil reais. O resultado do nosso resto a pagar para o exercício seguinte, de 10.843.048. Isso no município de Tarumã. Aqui está fonte 1, fonte 2 e fonte 5. Fonte 1 aqui, o resultado, eu não vou lembrar agora, eu sei que o resultado superavitário foi de 6 milhões, 7 milhões, 6 milhões, né? Esse foi o superávit. Aqui é o resto a pagar, foi a diferença. Fundo municipal. Fundo municipal são todas as despesas contraídas pelo fundo que foram transportadas para o exercício de 2023. Vamos pegar no mesmo segmento. Até 2021 tinha 23 mil reais. 2022 acumulou mais 8.260.
No exercício de 2022, pagou 8.361 e hoje o saldo para 2023 de 23.078,73. Aí a pergunta, Gleison, o que é isso do fundo? Qual é a despesa que passa de um ano para o outro do fundo? Isso aqui, naturalmente, são rescisões de aposentados ou pensionistas que, eventualmente, estão em processo de inventário e não conseguiu ainda levantar esses valores no município. Tá? Fechando aqui a Câmara. A Câmara Municipal, em 2021, não teve nenhum resto a pagar, fechou sua contabilidade zerada. De 2022 para 2023, fechou com R$ 66.005,80. E esse é o valor que passou para 2023 aí para saldar. Tá? Isso, obviamente, também ficou com disponibilidade financeira. A diferença do movimento financeiro, do saldo financeiro, foi devolvido para o município em torno de R$70 mil, né? R$70 mil que foi devolvido para o município. Finalizando, o total de resto a pagar do município passou, no geral, tanto a Câmara, Prefeitura e Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão, R$ 10.932.164,93. Agora nós vamos falar um pouco das aplicações, dos princípios constitucionais. Isso aqui é um dado importante que a gente sempre fala do valor financeiro do resultado primário, se foi atingido ou não, se está positivo ou negativo e qual foi o valor, que são a diferença entre a receita e as despesas, retirando os juros, resultado financeiro. Então, a gente fechou o 2022 com R$ 8.852.574,10. Despesa com pessoal é todas as despesas com gasto com vencimentos, salubridade, pagamento de salário, todos os encargos que é pago para o cidadão, para o servidor, e também as suas obrigações patronais. Como já tinha dito, a receita corrente líquida que a gente fechou em 93.264.000, o gasto com pessoal nesse período de 2022 fechou em 35.381.467,20. Um gasto com pessoal de 37,94%. Isso, fechamento de 2022. Vamos ter já em 2023 um impacto considerável da reestruturação, que a gente experimentou só 3 meses aí de reestruturação, que implantou aí 4 meses, né? Implantou começo de setembro. A reestruturação deu em torno aí de um aumento de 355 mil mês para o município, em torno aí de 355 mil mês, 4 milhões ano, né? E agora, no começo do ano, a gente deu a inflação de 5,9% para os servidores, que vai ter um acréscimo nesse valor aqui também. Então, eu creio que a gente vai fechar aí o exercício, vamos ver como vai ser a economia do país. Se a nossa receita corrente líquida manter o seu crescimento, eu creio que a gente chega no final do ano com uns 40% aí. Se a economia retrair, nossa receita corrente líquida cair, aí eu vejo que vai ser um pouco mais agressivo para 2024. Mas vamos trabalhar num cenário otimista. A gente fez a reestruturação com pezinhos no chão para que a gente consiga honrar com todos os nossos compromissos. Aplicação no ensino. Aplicação no ensino, a Constituição fala que das receitas, ali ela não nomina todas as receitas, são algumas receitas pontuais, onde a gente tem que tirar uma parcela para aplicação no ensino. Dos 25%, fechou 31/12/2022, empenhado 28,41%, liquidado, empenhado que estava empenhado, liquidado, é aquela nota que chegou, o coordenador ou o supervisor assinou, mas não conseguiu pagar ainda. Então, está liquidado lá na contabilidade. Ele passou em resta a pagar processado para esse ano. E o pago, 20.151.000. Então, aplicamos empenhado 28,41, liquidado 27,63, pago 27,59. Tá joia? Dentro de um universo de uma receita bruta de 73.047.311,53, com as deduções da retenção do Fundeb,
que são os 20% que reduz na fonte, e isso entra no cômputo, que somou 11.977.263,65. Então, a diferença é onde os 5% que falam-se que o município tem que aplicar nos 25%, porque os 20% ele já é retido na fonte de algumas receitas. Então, atingimos, e a diferença entre os 28,41 para os 27,63, estamos falando ali, deixa eu ver aqui, em torno de R$600 mil aí, R$550 mil que passou em resta a pagar para esse ano. Se liquidadas dentro de janeiro, até janeiro, entra na aplicação dos 25 na auditoria do Tribunal de Contas. Se passou em resta a pagar e está liquidando, recebendo, pagando esses produtos depois de janeiro, esses valores não vão entrar e a gente não tem aplicação. Tem aplicação no ensino, mas não vai ser computado para efeito de cálculo do constitucional. Aqui a aplicação dos recursos do Fundeb. O Fundeb ele teve a sua redimensão aí. A gente teve na verdade, entre aspas, uma decepção, porque a gente esperava um crescimento na sua receita, no montante aí da sua casa dos 15 milhões, e a gente quase que empatou em relação à receita de 2021. Quais são os reflexos disso? Pode ser da economia, eu creio que a economia não é, porque a gente cresceu de forma significativa nas receitas do município, FPM, ICMS, PVA cresceu. Foi a nova lei que foi sancionada final de 2021, começou a vigorar a partir de abril de 2022, que é o método de cálculo da distribuição dos recursos do Fundeb. E aí, ali eu creio que teve alguns municípios que saíram prejudicados, creio que nós poderia ter crescido um pouco mais, mas conseguimos honrar com todos os compromissos. Teve muitas despesas aqui do Fundeb que a gente retirou, principalmente folha de pagamento, a gente retirou dentro do Fundeb e colocou dentro dos 25% para que a gente tenha uma aplicação, porque o recurso do Fundeb ele não estava suportando com a despesa ali dentro. Bom, em suma, tivemos uma receita de 3 milhões... Deixa eu ver, chega mais perto, ficando cego. 3.693.686.66. Tivemos uma despesa de 3.950.778.53. Ô Gleice, mas espera aí, você está me falando que a receita foi de 3.693.000 e a despesa de 3.950.000. Teve resta a pagar? Eu falei, não teve resta a pagar. Aí o município aporta, coloca recurso de fonte 1 dentro da conta do Fundeb para honrar essa despesa. Porque para nós, às vezes, contabilmente, fica difícil você pegar um empenho, ter que reclassificar a despesa, mexer com o orçamento, ver se tem ficha, saldo orçamentário, para você colocar lá o DDD dos 25. Como é um valor pequeno, a gente optou em deixar aqui mesmo e aportar só de forma financeira dentro do Fundeb. No Fundeb, a gente tem algumas peculiaridades da aplicação do recurso. A gente tem que aplicar, no mínimo, 90% dentro do exercício. Se não aplicar 90%, se aplicar os 90%, você pode passar 10% para o exercício seguinte, com parcela diferida, para ser liquidada, para ser utilizada dentro do seu primeiro quadrimestre. Tarumã usou seu 100%, então não tem nenhum problema em relação a isso aí. Dos 100%, 70% tem que ser gasto com os profissionais da educação. A gente aplicou 94,42%. Então, cumpriu também esse índice aí em relação ao Fundeb. Vamos lá. Aplicação na saúde. A saúde também tem as receitas específicas para a aplicação dos seus mínimos constitucionais, diferente da educação, que pode ver lá, 73 milhões bruto. Da educação não entra os decêndios do FPM, que entra em julho e que entra em dezembro.
E agora tem o de setembro, né, também, né, Fabrício? Setembro que está entrando aí, que está vindo em parcelas pequenas. Então, para saúde não entra essas receitas, que aí cai para 70 milhões 699 598 75. Bom, das despesas aplicamos na saúde 15 milhões 668 de despesa empenhada, um percentual de 22,16. Desses 15 milhões 600, liquidamos 15 milhões 75, um percentual de 21,32. Desses 15 milhões 75, pagamos 15 milhões 64, 21,31. O mínimo é 15%, então estamos trabalhando com 6% aí acima, 7% acima da casa. Dívida consolidada líquida. Aqui são todas as dívidas do município. Operações de crédito, parcelamento dos encargos sociais, bem como a apresentação aí dos valores financeiros que o município possui para honrar com suas operações de crédito. Entre dívida contratual, fechamos o ano com 11 milhões 524, deles sendo empréstimo 10 milhões 440 e internos aqui, renegociação de dívidas, que é o parcelamento lá do PREM, 1 milhão e 83. Tá? Um total aí de dívida contratual de 11 milhões 524. Precatórios para esse ano temos 2 milhões 673 320 45. Esses são os precatórios advindos das ações de insalubridade contra o município. Então, pagamos o ano passado 900 mil reais, 800 mil de precatório, a diferença para 900, quase, foi 900 milhões? Hã? O ano passado, 880, mas teve o IRPV também, não teve? Deu mais de 1 milhão, não teve, de pagamento. Só de precatório, 880 mil. E para este ano está vindo 2 milhões 673. Eu creio que a gente vai liquidar grande parte dessa situação. Previsão de pagamento dos 2 milhões 673 está aí previsto aí para o primeiro semestre aí de 2023. A gente está querendo deixar para pagar, a gente tem até 31/12 para efetivar esse pagamento, mas vamos tentar liquidar de todo mundo de forma igual, né? Para que não tenha pagamento de forma ordenada. Eu pago um, o outro fica esperando, aí o outro questiona, tal. Então a gente optou deixar para pagar em junho e paga todo mundo, aí todo mundo já fica liquidado. As deduções ali são a disponibilidade de caixa, são os haveres do município. Então temos ali de caixa 18 milhões no seu fechamento. 18 milhões e 874 de moeda de caixa, caixa bruta 19 milhões 971. Depois temos o resto a pagar e processar, os depósitos restituíveis, totalizando aí a diferenciação entre as deduções com a dívida consolidada, um resultado de 4 milhões 721 547 36. Tá? Ele parece negativo porque as deduções, que é dinheiro em caixa, é maior que a dívida consolidada. Receita corrente líquida que a gente já apresentou, e embaixo apresenta os limites que o município possui em relação às dívidas contraídas. Hoje o município de Tarumã possui, de acordo com a resolução do Senado Federal, um limite de até 111 milhões 916 935 e 26. Então esse é o teto do município para contrair dívidas. Obviamente que a gente não vai fazer isso, mas a gente tem esse limite aí dado pelo Senado Federal, pelo Congresso. FUMAP, Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão. Agora são os dados só do FUMAP. A gente apresentou os dados da Prefeitura, vamos para o FUMAP. FUMAP, a gente teve uma previsão inicial da sua receita de 5 milhões 830 680 e 32 e realizamos 6 milhões 429 901 e 42. Desses valores são 5 milhões 412 são de contribuições sociais, aqui é os 17% de obrigações patronais,
E aqui embaixo temos os 1 milhão, outras receitas correntes, 1.017.227,46. Ô Fabrício, por que está contabilizado de demais receitas correntes? Não está junto ali. Ah, os aportes, tá certo. São os aportes que... Ah, tá certo. O aporte foi 1 milhão e 1 milhão e 15, né? Tá certo. Aí porque eu não lembro, né? De tudo aqui na hora aqui é difícil. Então, assim, o município, além das contribuições de 17%, temos os aportes que são mensalmente ali, que é uma forma de a gente manter o equilíbrio atuarial do FUMAP. Então, o município, vendo o atuário, ele faz a projeção de 75 anos, verifica se os haveres, as contribuições de todos os servidores, sexo masculino, feminino, as suas idades, faz toda essa projeção, essa tábua, e verifica se lá na frente vai precisar de recurso ou não. Quando ele fez o cálculo ano passado, verificou que era insuficiente, tanto que teve esse aporte. Esse ano está indo para 1,5 milhão, né? 1,5 milhão, né? E o ano que vem 1,8 milhão. E depois aí fixa 1,8 milhão de forma tabelada, até a gente verificar se precisa fazer alguma incorporação de algum imobilizado, de algum bem público para o FUMAP, para tentar otimizar esse déficit atuarial. Outro paralelo aí que contribui bastante com o déficit atuarial são algumas, entre aspas, eu falo de aberrações jurídicas que foram criando-se com o sistema previdenciário do país. Muitas despesas foram embutidas no sistema do fundo do regime próprio de previdência, como licenças maternidade, auxílio-doença, antigamente eram tudo pagos pelo fundo. E não é um benefício previdenciário. O benefício previdenciário é aposentadoria e pensão. Então as pessoas contribuíam para a aposentadoria, mas tinham um benefício paralelo, onde gerava esse déficit atuarial. Entre outras coisas aí que aconteceu com a evolução histórica aí do nosso regime previdenciário. Vamos lá? No comparativo também da receita do FUMAP, então a gente, em 2021 para 2022, fechamos 2021 de 5.199.000, fomos para 6.429.000, um crescimento de 23,66%. Agora as despesas, mais perto, né? A despesa, o fechamento da despesa teve 4.437.477,10. Desse valor, aposentadorias 3.740.000, pensões 585.000, vencimentos, que a gente tem um servidor aqui de 38, obrigações patronais 7.415, temos material de consumo que fechou em torno de 6.360, e pessoas jurídicas aqui que em torno de 59.940, que as assessorias de investimento, de defesa do Tribunal de Contas, enfim, são essas despesas de pessoas jurídicas. Total de 4.477.477,10. Vou voltar aqui. Então a gente teve um resultado superavitário de 1.992.424,32. Se você pegar 4.437.000 menos os 6.429.000, que é a receita, a gente teve um superávit de 1.992.000. Então, assim, hoje o fundo está saudável, ainda ele está conseguindo pagar as contas sem utilizar da sua receita lá das aplicações financeiras que estão nos fundos de investimento. Hoje a gente tem em torno de 62 milhões no fechamento aí de 2022. Então, por enquanto, não está precisando fazer resgate para pagamento de benefícios previdenciários. Ele está sendo superavitário. Mas, no cálculo atuarial dos próximos 5 anos, o fundo já vai ter que recorrer às aplicações para fazer os resgates para honrar com os compromissos. Então, a gente já tem que mitigar essas ações aí. Aqui ficou mais pequeno ainda, Fabrício.
Chegar mais perto aqui. Bom, balanço patrimonial resumido, do consolidado. Ainda bem que na apresentação o Rodrigo, nesse momento, vai estar apresentando somente as telas, né, Rodrigo? Então não vou estar aparecendo de costas. Então aqui a gente teve um balanço patrimonial, um total, no ativo circulante de 74 milhões, 85.612.909,32 e um ativo não circulante de 561.090,06. Tá? Isso é o ativo e temos o passivo. No passivo circulante, o fechamento, 919.110,09. Aqui tem obrigações trabalhistas, previdenciários, fornecedores de contas a pagamento a curto prazo, passivo não circulante, 79.244.814,53. E aqui as provisões. Aqui o lançamento, o passivo a longo prazo, lança inclusive o cálculo atuarial. Então aqui tem uma provisão a longo prazo de 65 milhões, que é a projeção para pagar todo esse povo na estimativa de vida de cada aposentado e pensionista. Patrimônio líquido. Tem uma situação que a gente estava conversando com o Fabrício, uma situação que a gente precisa estar evoluindo, que é a avaliação de todo o patrimônio do município, né? Hoje está avaliado aí, o município tem 30 milhões no nosso balanço patrimonial de imóveis. Se pegar só um prédio, quanto que dá, né? Então a gente precisa evoluir com essas avaliações para que o nosso balanço patrimonial fique mais fidedigno aí com a realidade. Então o fechamento aí total do patrimônio líquido do município é de 75.010. Tá? Bom, pessoal, na próxima apresentação vai ser o Fabrício, ele vai colocar o obrigado nessa apresentação no final, que eu falei para ele colocar o obrigado, fica mais bonitinho, né? Está aparecendo? Aí eu não sabia que você não ia me decepcionar. Queria agradecer, colocar à disposição, agradecer ao Betão pela disposição do espaço aqui da Câmara, o Juliano pela presença, a Luíse, Carol, o Fabrício aí que me auxiliou, realizou toda a apresentação para a gente aí. A próxima audiência pública é ele que vai fazer, eu vou estar acompanhando, vai estar invertendo, que a gente tem que empoderar os nossos servidores públicos para estar impondo desafios, né, Fabrício? Até lá você já está craque. Agradecer ao Rodrigo aí que disponibilizou aí o equipamento, fez as suas transmissões. Obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação. Quero deixar um abraço a toda a população que nos assiste e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, qualquer serviço aí que o município pode estar auxiliando. Um grande abraço e até a próxima.